Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu estou Tati Pinheiro, serei a sua guia nessa jornada do seu autoconhecimento. Esse quadro é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. E hoje eu respondo a vocês uma pergunta que vocês têm me feito, que é: Tati, as lives do Momento do Despertar vão voltar, afinal de contas? Vai ter uma segunda temporada? E eu respondo para vocês: sim, meus amores, teremos uma segunda temporada. Não sei exatamente quando recomeçaremos naquele formato semanal, mas teremos uma segunda temporada sim. Eu precisei dar esse tempo por duas questões. É o Luke, gente, que está aqui, por isso que está passando uma sombra assim, é o Luke passeando por aqui. Eu precisei dar esse tempo por duas questões. Uma questão espiritual e uma questão fisiológica. Fisiologicamente, eu estou tendo muitos lapsos de memória. Então, eu estou fazendo vários exames e buscando respostas, tudo indica, né? Tudo inclina, tudo caminha para que seja uma questão realmente de pré-menopausa e tudo mais. Mas está sendo muito cansativo para mim quando eu tenho que fazer as lives, especialmente com pessoas que eu não tenho muita intimidade, porque vão me dando brancos, eu tenho um raciocínio muito rápido, e aí eu quero falar com as pessoas, eu quero contar uma ideia, eu quero lembrar de uma palavra, e aí não vem à minha cabeça. Então isso tem sido muito desgastante para mim, sem falar na questão de alguns erros, né, que são possíveis de acontecer ao vivo, inclusive troca de palavras. Outro dia eu vi duas lives minhas que eu troquei palavra, eu queria falar uma coisa, falei outra. Então, mal ou bem, né, gente, gravado fica aí. Depois a pessoa assiste fora do contexto, não sabe qual foi a situação, sem falar nos próprios entrevistados, né, que podem falar: gente, qual é a dela? Ela é doida? Então, resolvi dar um tempo, enquanto eu estou buscando realmente saber, né, se é uma questão neurológica, se é uma questão de TDAH, se é uma questão de menopausa, enfim, estou fazendo vários exames e estou buscando. Vocês estão ouvindo a respiração do Joy? Agora que eu percebi que ele está do lado do microfone. Ou seja, a respiração dele devia estar linda aí para vocês, né? Tá uma coisa aqui, gente. Joy no colo, Luke passeando por aqui, tá aquela bênção da casa da avó de final de semana que vocês já conhecem. Mas, enfim, a segunda questão é uma questão espiritual mesmo, energética. Eu percebi que estava tendo uma desconexão com o propósito inicial dessas lives. Eu comecei a ficar preocupada em algoritmo, comecei a ficar preocupada em trazer temas que pudessem trazer maior retorno de audiência e tudo mais, e não é esse o objetivo. Né? Claro que o canal é monetizado, claro que eu quero estar cada dia mais disponível, podendo estar realmente me dedicando integralmente, né, como criadora de conteúdo, mas a principal função não é essa, né? A principal função do meu canal, desde o início, o alinhamento ao meu propósito é justamente ser um canal de busca para quem está nessa jornada do autoconhecimento. Né? Então, as terapias holísticas, a mediunidade, a espiritualidade, a psicologia, a psiquiatria, enfim, tudo isso vem, né, os seres galácticos, as linhagens estelares, tudo isso vem acompanhando a minha busca pessoal de autoconhecimento. Né? Então, quando isso se torna um pano de fundo, né, e o meu ego, ou a minha racionalização, a minha mente se torna a razão principal do canal, tem alguma coisa errada. E nas lives, isso para mim é muito visível. No dia a dia, nos vídeos, não. Nos vídeos eu não perco a minha essência. É uma coisa bem interessante de se refletir até. Mas com relação às lives, sim. E aí comecei também a ficar muito cansada, né? Porque juntou com essa questão dos lapsos de memória. É muito trabalhoso trazer convidados aqui, gente. Vocês não têm noção, mas se eu tivesse um canal com, sei lá, 300 mil inscritos, eu fosse uma autoridade no meio de terapias holísticas, né, ou fosse uma autoridade no meio do entretenimento, teria fila de espera para vir aqui. Né? Então, assim, é cansativo, porque eu tenho que fazer uma pré-seleção de quem vem. Essa pré-seleção tem que estar alinhada ao conteúdo do canal, tem que estar alinhado à minha verdade, e, de um modo geral, eu gosto de trazer pessoas que eu conheço, né, pessoalmente ou terapeuticamente, porque, de certa forma, eu acabo dando meu endosso aqui.
embora eu deixe sempre muito claro que eu não sou responsável pelas terapias, nem pelo que as pessoas falam aqui, e quem acompanha o canal sabe que tem muita divergência, inclusive. Eu trago pessoas aqui que entre si falam coisas completamente diferentes. E eu concordo com as duas pessoas, né? Com os pontos de vista diferenciados. Eu acho que isso é um diferencial do meu canal, é um diferencial da minha personalidade de ser agregador, né? De ser contemplador, de ser reflexivo. Então, eu gosto desses questionamentos diversos e acolho as diferentes respostas. Então, eu não sou responsável, claro, pelo que essas pessoas fazem, até porque a gente sabe que hoje, para cada um de nós, há uma verdade, e amanhã, graças a Deus, a gente evolui e a verdade é outra. Mas são pessoas que, de certa forma, eu endosso, né? Até para eu ter o mínimo de admiração para trazer essas pessoas aqui. É muito trabalhoso, porque eu faço toda essa produção sozinha. Eu entro em contato, tenho que ver a agenda da pessoa. Primeiro, eu vendo o peixe do canal, né? Depois eu tenho que me apresentar, junto com vender o peixe do canal. Aí tem a questão da agenda, né? Que o ideal é que aqui a gente tivesse sempre um dia fixo da semana para o momento do despertar, mas eu acabo flexibilizando isso para poder também receber mais pessoas, porque cada um tem uma agenda complicada, né? São pessoas que têm agendas complicadas. Então, aí fica aquela loucura, ok, marco um, marco outro, e o horário às vezes de um é um, do outro é outro. Aí a pessoa às vezes desmarca em cima da hora, às vezes diz, vou te dar uma resposta e não me dá. Né? Aí tem a parte de fazer a arte, que é claro, eu terceirizo isso, mas depende de mim, né? Pegar o Instagram da pessoa, pegar a foto da pessoa, depois mandar essa arte para a pessoa, ver se ela autoriza ou não, se está tudo certo. Às vezes querem mudar uma coisa ou outra, ok, é super bem-vindo. E eu fico fazendo esse vai lá e vai cá, né? Aí no dia em si da live eu tenho que estar muito disponível, porque energeticamente é uma doação de energia que vocês não têm noção do que é fazer uma live, em especial quando você é a pessoa que vai fazer essa interface entre a audiência e o convidado. Então, depois tem todo o pós-live, né? Que é colocar a capa, que é divulgar, que é mandar o link para o convidado, fazer os stories divulgando, né? Então, isso tudo, por mais que eu tenha até pontualmente pessoas me ajudando, o cérebro dessa logística toda sou eu. E a cara, né, desse projeto sou eu também. Então, acaba que é, às vezes, frustrante, né? Você trazer uma pessoa que é super importante, que você sabe que tem um conteúdo enorme, e aí, de repente, tem 4 pessoas assistindo na live, e depois tem 37 visualizações, sabe? Eu tenho pessoas aqui com 48 mil visualizações, não é mérito nem demérito de ninguém, até porque a gente sabe que o algoritmo também escolhe quem ele quer ficar divulgando, né? Mas, assim, eu fico preocupada com essas pessoas que estão cedendo o tempo e tudo mais, para de repente chegar aqui e ter 4 pessoas durante a live e depois 37 visualizações. Né? Então, aqui ainda é muito instável, né? O retorno para os meus convidados ainda é muito instável. Eles vêm, na verdade, eu acho que por uma questão realmente energética, espiritual. Tipo assim, eles recebem lá um vai que vai ser legal e eles vêm, sabe? Porque racionalizando não teria por que eles virem. Eu trago pessoas aqui que vão no Flávio Vale, que vão no Paranormal. Não que o Paranormal e o Flávio Vale sejam melhores do que eu, Carol Capel, não é isso, mas eles têm uma estrada, né? Eles têm já tem nome nesse mercado, né? Tem muita audiência, então eu tenho que ser cuidadosa, sabe, com os convites. E aí, quando vocês falam, mas é uma vez por semana, sim, é uma vez por semana, durante um semestre inteiro. Gente, foi desde de janeiro que eu fiz live aqui. Né? Então, contabilizem quantos convidados eu trouxe. Né? É bastante, gente. Então, e trouxe pessoas muito diversas entre si, né? Que, como eu falei, é uma característica minha. Mas é sempre arriscado também. Eu não sei como o público vai responder. O meu público em si é um público muito diverso, muito diferenciado entre si. Não é só uma galera que está buscando autoconhecimento, sabe? Então é bem interessante. E são muitas questões que, se eu tivesse a possibilidade financeira hoje de ter uma equipe pensando por mim, seria ótimo. Os caras iam me dizer, Tati, a gente chegou com esses dados, tem o CEO, acho que né, que você fala de algoritmo, a gente levantou e tal, a Ramp até me dá esse suporte, mas eu não posso exigir muito deles, tadinho, porque já me ajudam pra caramba e me cobram muito pouco.
Então, assim, fica tudo à minha cabeça pensando. E nesse momento, eu estou com tantos projetos aqui para o YouTube, com esse foco diário, né? E com a ideia também dessas séries, né? Nós fizemos o Linhagens Estelares, agora vai ter o Despertar com a Sétima Arte. Eu tenho tido muitas ideias nesse sentido, que também são com convidados, mas são vídeos gravados, então isso facilita um pouco o agendamento e tudo mais. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é: existe um desejo meu genuíno de continuar com as lives. Eu gosto muito de entrevistar pessoas, não é à toa que eu me formei em jornalismo, né? Gosto muito de poder trazer para vocês aqui nesse espaço também uma diversidade de informações e de contatos, que eu acho que é muito rica, eu realmente acho que é muito rica e muito heterogênea, né? Mas eu preciso dar essa parada é estratégica, para eu cuidar um pouco dessa questão da minha saúde, para eu ver esses lapsos de memória, porque isso tem me cansado muito. Vocês podem até perceber nos vídeos diários, né, que às vezes eu estou mais lenta e as palavras falham. Tem dias que é ótimo, que flui, eu gravo, que é uma maravilha. Ontem eu gravei vários vídeos do Pílulas do Despertar e eu estava, nossa, super. Mas tem dias que eu estou lenta e é muito cansativo, né? Sem falar na importância do que eu trago para vocês. Eu não posso só chegar aqui e falar abobrinha, né? Tem todo um estudo, um preparo do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, eu estou fazendo, né, exames, indo a médicos e tal, para a gente ir cuidando dessa questão, que muito provavelmente é da menopausa mesmo, desses lapsos de memória, desse cansaço mental. E, paralelamente, estou deixando fluir. Eu pedi a espiritualidade, eu pedi a minha linhagem, né, estelar, eu pedi aos meus mestres, aos meus mentores, eu estou em contato com o meu eu superior, estou buscando dentro de mim e fora de mim as respostas, para eu saber qual vai ser a levada das lives nesse segundo semestre, tá? Então, se vai ser uma live por mês, se vai voltar a ser live semanal, se vai ser focado em temas, ou se vai ser pelas pessoas, se eu vou abrir um pouco o leque, se eu vou manter esse leque fechado. Estou deixando um pouco fluir, né? Até porque eu já tinha feito convite para algumas pessoas muito interessantes. Eu também estou esperando ver se elas respondem positivamente. Pô, show de bola, o caminho é esse. De repente, elas responderem negativamente, pode ser que o caminho não seja esse, né? E um outro dado interessante que eu quero trazer para vocês, que aí eu acho que cabe muito com tudo que eu venho buscando aqui, eu fiz 3 constelações familiares com pessoas diferentes em períodos diferentes, e as 3 constelações deram que eu era gemelar, ou seja, que junto, né, lá do meu óvulo tinha outro, né? Era eu e um irmão gêmeo. Por mais que minha mãe não lembre de um sangramento, por mais que a gente não tenha, como há 50 anos atrás, saber se esse óvulo foi reinserido ao corpo ou não, enfim. O fato é que isso está no meu campo, né? Está no meu campo, está aqui no meu sistema e quer dizer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar coisas que tivessem ao longo da minha vida apontado para esse caminho, né? E realmente eu sempre tive uma necessidade de ter outras pessoas comigo nos meus projetos. É como se eu sozinha não bastasse. É como se eu sozinha não fosse suficiente. Eu sempre coloquei isso na conta da música, porque eu e minha irmã cantávamos, a nossa diferença de idade é mínima, são 11 meses, não chega a ser nem um ano. Eu cantava nos abelhudos, ela cantava sozinha, mas ainda assim a gente estava sempre junta, nos bastidores, nos aeroportos, enfim. Estudávamos na mesma turma na escola durante grande parte da nossa vida. Então eu achava que era isso, que era uma coisa mesmo de eu, né, estar sempre ali acompanhada pela minha irmã. Depois que apareceram essas questões nas constelações, eu falei, talvez não seja isso, então. Talvez eu estivesse buscando realmente por essa outra alma, né? Pode ser até um fractal meu, não sei, mas que se desvencilhou na hora ali, né, da gestação. E ao longo da minha vida, eu sempre quis ter sócios, né? Quando eu tive a escolinha, a Tati Bitachi, escola de música, eu quis ter sócio. Eu tenho uma sociedade muito forte na minha relação com meu marido, eu conto com ele para tudo. Então, assim, é quase como se eu achasse que sozinha não funciona. E aí eu percebi que eu estava fazendo isso de novo aqui. Eu estava replicando esse comportamento.
aqui no meu canal. Ou seja, uma live sozinha, só eu e vocês, não teria interesse para vocês. Né? Se eu não trouxer pessoas para cá, eu não vou crescer a audiência. O canal só tem funcionalidade e importância se eu trouxer convidados, ou seja, como se eu não bastasse, como se eu não tivesse valor. E isso também está sendo importante para eu digerir, né? Para eu avaliar, para eu deixar o campo trabalhar, né? Então, são várias questões, eu resolvi trazer para vocês abrir um pouquinho, né, do que está acontecendo nos bastidores, porque eu fico muito feliz que vocês queiram que o momento do despertar volte. Fico muito feliz que vocês estejam sentindo falta das lives semanais. Então, achei que era bacana eu dar um retorno para vocês, né? E explicar o porquê dessa parada nesse momento. Então, não tem uma data de volta. Eu sei que já tem 2 lives que eu quero muito fazer, que é com o Rodrigo Valentim sobre cristais e com o Alexandre Albuquerque sobre sementes estelares, porque são 2 temas que eu estou trabalhando com vocês no Pílulas do Despertar, que são aqueles vídeos diários que a gente está fazendo uma leitura comentada, uma reflexão sobre vários temas. Então, eu acho que agregariam muito. Então, embora eu possivelmente vou trazê-los dentro desse formato do Momento do Despertar, é muito mais uma complementação ao Pílulas do Despertar do que uma entrevista do Momento do Despertar mesmo. Aquela série de entrevistas do Momento de Despertar, eu ainda não sei quando eu farei. Então, até deixa aí nos comentários se você tem alguém que você gostaria que eu entrevistasse, ou o que você acha disso tudo, se você está sentindo falta, se você não está. De qualquer forma, quem está chegando aqui no canal por agora, tem muita live para assistir, gente. Porque foram, só fazer as contas, eu não sou boa em matemática, mas na semana do despertar, que foi o que startou tudo isso, em janeiro foi uma semana com 8 entrevistados, né? Se eu não me engano, foi isso. Depois nós tivemos uma vez por semana ao longo desses primeiros 5 meses do ano. Então, e eventualmente tinha umas lives extras. Então tem muita coisa para vocês darem uma olhadinha e maratonarem sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, sobre espiritualidade, sobre seres galácticos. Tem muita informação aqui, mediunidade, falei já, né? Espiritualidade, enfim. Então tem muita coisa aqui no Momento do Despertar e na Semana do Despertar. Eu convido também quem já assistiu a reassistir, porque a gente muda ao longo do caminho, a gente vai crescendo, né? A nossa absorção daquele conteúdo é diferente, tanto em termos mentais quanto em termos energéticos. Então, eu também convido vocês a reassistirem, porque vale realmente muito a pena. As pessoas que eu trouxe aqui são muito especiais. E eu vou colocando aqui as novidades do que vai acontecendo. Enquanto isso, a gente se encontra diariamente no Pílulas do Despertar e nesse quadro semanal, que é o Você Pergunta e Eu Respondo. Tá bom, meus amores? Obrigada pela companhia, pela parceria, pela audiência. Lembre de curtir este vídeo, compartilhar, comentar e a gente se encontra. Beijo, fui!